Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. O Santos empatou contra o Internacional, trouxe um pontinho para casa. Eu acho que, pelo resultado que aconteceu, principalmente a porcaria que o Santos jogou no primeiro tempo, eu acho que foi justo demais. O torcedor santista, eu me incluo nisso, sofremos muito no primeiro tempo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, 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 torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. O Santos empatou jogando contra o Internacional, lá em Internacional, na verdade lá no Beira-Rio. E esse resultado, no final das contas, foi um bom resultado para o time do Santos, que esperávamos pelo primeiro tempo que apresentou, um fracasso, né? E o Santos poderia sim ser goleado pelas oportunidades que o Internacional teve, e o Santos se safou através de brasão, através de mal pontaria dos atacantes do time do Inter, e isso foi o que aconteceu. Eu acho que o Santos teve muita sorte nesse quesito. Quem não teve muita sorte, eu estava vendo no comecinho da entrevista coletiva, uma pergunta feita lá pelo Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, né, ao Juan Pablo Vojvoda. Ele disse que assumiu aquilo que aconteceu da escalação que ele fez, né, contra o time do Internacional. Todo mundo achou estranho. E eu falei no vídeo que eu fiz anteriormente a esse sobre as possíveis escalações, né? A gente está ouvindo os amigos falar, aquele fala de um jeito, fala de outro, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E no final, pessoal, ele realmente surpreendeu a todos, colocando, de repente, o Tassiano. A gente não conseguiu entender muito bem. Depois ele meio que justificou. Eu acho que a justificativa era realmente o Zé Ivaldo, que não iria jogar porque tomou o terceiro cartão amarelo, que substituiria ele o Luan Pérez, né, que jogou uma partida razoável, e lá no meio de campo que ele colocou o Rolézer na saída do Neymar, né, que com dor no joelho foi poupado e nem viajou para o Rio Grande do Sul. Essas eram as alterações que aconteceu. Agora, a escalação do Mike, que aconteceu ali no início do jogo, que foi uma avenida ali, todo mundo dançou e rolou ali naquela lateral direita, e teve o Robinho também, com uma surpresa muito agradável na escalação, mas como mesmo o Juan Pablo Vojvoda disse, o time estava desarrumado, né? O time não conseguia encaixar na marcação. Ele imaginava que com 3 volantes, né, que surpreendeu. Pessoal, vamos falar a escalação, fica mais fácil para você entender qual foi a escalação que o Juan Pablo Vojvoda colocou contra o time do Internacional. Ele saiu jogando com o Brasão no gol, o Mike na lateral direita, que foi um fiasco novamente na partida, o Adonis Frias, que já vinha jogando, junto com o Luan Pérez, que jogou no lugar do Zé Ivaldo, e na lateral esquerda ele colocou Escobar. Era para ter colocado o Souza, mas ele colocou Escobar. No meio de campo, ele fez uma alteração também no sistema de volantes do time. Ele colocou o Arão, escalou o Zé Rafael e o Vitor Hugo, que normalmente não sai como titular, né? Só quando ele chegou na equipe do Santos, logo no início, quando ele chegou, mas realmente o futebol dele não tem agradado. Por isso nós imaginávamos, pela partida que o Schmidt fez no último jogo, que ele sairia jogando e não o Vitor Hugo, que foi muito mal, pesado, não acertou um passe e foi muito mal na marcação. Se o objetivo do time do Santos era reforçar o meio de campo para realmente impedir as investidas do time do Internacional, principalmente do meio de campo, que no meu modo de ver fez muita diferença, né? Por isso o Brasão atuou bastante no primeiro tempo, mas os atacantes do time do Internacional também deixaram muito a desejar, né? Por isso perdeu a oportunidade realmente de fazer um placar maior no primeiro tempo, e no segundo tempo o Santos ajeitou o time, e aí o Santos conseguiu empatar. Aí, completando então, para você que está ligado aqui no meu canal, Arão, Vitor Hugo e Zé Rafael. E ali na frente, Rolézer, que eu achava que seria o único a entrar, né, ser o cara a substituir o Neymar, assim, vamos colocar aspas, porque o Neymar é realmente, nessa situação de categoria, o espaço onde ele procura ali jogar no campo é diferente do Rolézer. O Robinho Júnior, que nós queríamos muito ele ver jogar na equipe do Santos, ele entrou como titular. E o Tassiano, que foi a surpresa também, outra surpresa
que surpreendeu a todos. E a justificativa dele era o quê? Era que alguns jogadores estavam realmente estafados, ou seja, ponto de explodir, estourar de uma certa forma. Por isso entrou de repente aí o Mike, que não fez uma boa partida, deixou uma avenida ali na lateral direita, e o Robinho Júnior, que todo mundo sabe que jogou do lado direito, de repente para dar um calor e ajudar ele na marcação, todo mundo sabe que ele não faz esse tipo de situação. Ele pode parar, ele pode realmente justificar um pouquinho ali, correr, dar aquele piquezinho migué e tudo mais, mas ele não tem um poder de reposição igual o Barreal, por exemplo, né, que fez um golaço hoje. Vamos falar do gol do time do Santos, mas primeiramente a gente vai falar do time do Internacional, né, o gol que aconteceu. Rapaz, você viu a ação do Mike na hora que aconteceu o gol do Santos, contra o time do Santos, melhor dizendo? Você viu? Foi um lance que aconteceu ali no meio, o Santos, o Arão deu aquela olhada assim, tipo assim, na hora que ele olhou pela direita, a bola já tinha passado, o cruzamento tinha feito ali no bico da primeira área, aquele bate e rebate, aí a bola subiu, né? Um jogador do time do Internacional dividiu e ganhou de cabeça do Mike. O Mike foi como se fosse, sei lá o que ele estava pensando naquela hora. A bola acabou caindo no pé do Alan Patrick, a lei do ex, e acabou fazendo o primeiro gol do Internacional. O time do Internacional, eu estava dando uma olhada na entrevista, no comecinho também, da família Dias, né? Do Emiliano Dias e do Ramon Dias, o pai, falando que foi a melhor partida que eles fizeram, se falando do primeiro tempo, né? Afogou o time do Santos de uma certa forma, pressionou, e realmente o Santos ficou perdido, né, dentro da partida na primeira etapa. Não era o Santos que nós costumávamos a ver, principalmente jogando contra o time do Palmeiras, jogando contra o time do Mirassol, né? Não foi o Santos que nós costumamos a ver, né? Tudo bem que a intensidade que foi colocada no primeiro tempo não foi colocada no segundo, até porque o Juan Pablo Vojvoda, visto que tinha feito realmente uma cagada muito grande, teve que substituir alguns jogadores que, no caso, né, ele substituiu. Por exemplo, na entrada do primeiro para o segundo tempo, no intervalo, ele tirou o Vitor Hugo, colocou o Barreal, que foi um acerto muito bom. Ele tirou o Robinho Júnior e colocou o Guilherme. Ele permaneceu com o Tassiano até o final da partida, tirou o Zé Rafael e colocou o Schmidt. Essas foram as 3 alterações no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Santos já deu uma respirada. Eu acho que o Zé Rafael hoje não estava legal, muito pelo fato desse meio campo do Internacional, que jogou como se fosse uma avalanche em cima do time do Santos. Por quê? Porque ficou lá na frente Robinho, ficou lá o Tassiano e ficou o Roleiser. Os 3 na marcação são horríveis, né? E o Tassiano, que ficava lá fazendo aquela espanação na cabeça. Quando ele fazia, ninguém conseguia entender o que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele ficou até o último minuto da partida, e quando até acabou a partida, no caso, o empate do time do Santos contra o time do Internacional. Esses 3 jogadores, como não faz a reposição, sufocou o meio de campo do time do Santos, né? E com o Vitor Hugo, que na partida passada era como opção, saiu como reserva, pesado, não consegue correr, não teve função dentro de campo e sobrecarregou o Zé Rafael e o William Arão ali no meio de campo. E o Inter, como estava com números maiores ali no meio de campo, realmente se sobressaiu, fez com que o time avançasse a todo momento, a bola não parava no pé do time do Santos, era uma pressão total no primeiro tempo, e o Brazão teve que fazer algumas defesas, aquela, por exemplo, que ele saiu rasgando a lá Rodolfo Rodrigues. Teve uma que bateu na trave, bateu nas costas dele, saiu. Teve outras que ele saiu pelo alto, batida de falta, por exemplo, do Alan Patrick no primeiro tempo. Olha, o Internacional perdeu a oportunidade de meter uns 3 gols. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, teve entrevista coletiva, mas eu vou chamar a atenção para você no final do jogo, quando o time do Internacional, através de um jogador que não me recordo o nome, falou isso que eu estou falando para você. Eles perderam várias oportunidades e o Santos em uma bola apenas, e foi isso mesmo que aconteceu, pessoal. Porque se você for ver posse de bola, bolas roubadas, todos os quesitos que acontecem dentro de uma partida estavam favorecidos ao time do Internacional. O Santos foi reativo, sim, e na entrada, na primeira bola que o Barreal pegou,
realmente foi um cruzamento que veio da esquerda do Guilherme, cruzando realmente para dentro da área, a bola acabou sobrando ali para o Barreal, que ele matou no peito. Antes da bola cair, ele meteu uma bomba de esquerda e o goleiro do Internacional não conseguiu fazer a defesa e o Santos empatava a partida. Esse jogo realmente foi dramático, pessoal, dramático mesmo. Era melhor a vitória, Vargas? Claro que era melhor, mas o empate, conseguindo um ponto na situação em que o Santos se encontrou no primeiro tempo, no frigir dos ovos, né, até terminar a partida com os acréscimos e tudo, eu acho que o Santos realmente escapou de uma derrota terrível. Não quero esquecer de falar para você que na última partida que as duas equipes se enfrentaram, o Santos realmente, se eu não me engano, tomou uma goleada, né? Eu tô falando, acho que no Campeonato Brasileiro, ou foi no primeiro, nesse campeonato, ou foi no campeonato passado? Eu acho que foi no campeonato passado, não, porque o campeonato passado o Santos estava na primeira divisão, na segunda divisão, né, pessoal? Mas você lembra naquela goleada que o Santos tomou? Até que o Ener Valencia estava lá, fez 250 gols contra o time do Santos. Quando o Santos começou a sofrer sufoco, um atrás do outro, que a torcida do Santos parecia que estava encurralada por aquela multidão de torcedores do Colorado, aconteceu a mesma coisa dentro de campo. O Santos se sentiu acuado, o Santos não conseguia reagir, e o nervoso que a gente passava para quem estava assistindo pela televisão era terrível, cara. Terrível. E a gente vê o Santos sofrer dessa forma, a gente chega à seguinte conclusão. Bom, não deu certo aquilo que o Vojvoda queria pela escalação que fez ali no primeiro tempo, né? Então eu acho que com a entrada dos três volantes novamente, mesmo com a entrada do Vitor Hugo, ele queria soltar os dois laterais e isso não aconteceu. O Escobar teve trabalho, o próprio Mike teve mais trabalho ainda e não viu a cor da bola, estava uma avenida. Na esquerda, o Escobar fez poucos arremates, destruiu pouco, como ele costuma destruir quando está numa noite agradável. E o Mike nem se fala, né, pessoal? Foi muito mal e eu acho que ele entrou realmente porque o Igor Vinícius realmente estava estafado e por isso eu acho que o Juan Pablo Vojvoda conseguiu escalar esse jogador para a partida de hoje tão difícil como foi. Bom, na próxima partida vai ser nessa próxima sexta-feira, o Santos vai jogar contra o time do Sport. O time do Sport realmente já está rebaixado para a segunda divisão, então a perspectiva do torcedor santista é que o Santos vença de qualquer maneira o time do Sport, nem que seja por 1-0 a vitória simples, e torcer para os seus adversários diretos. Por exemplo, vai ter um jogo também, confronto direto, vai ter o time do Juventude, que vai ser o próximo adversário do Santos depois de jogar contra o time do Sport, e na sequência o time do Cruzeiro, né? Vai jogar contra o time do Bahia, o time do Juventude. De repente, nessa próxima rodada, quando o Santos jogar, né? E se de repente o Juventude perder, o Santos vai jogar contra um outro time, de repente, rebaixado. Vai jogar contra o Sport, e se o Santos ganhar do Sport, vai jogar a próxima rodada. Se o Juventude perder do Bahia, de repente não vai ter mais chances de subir para a primeira divisão, vai ficar na zona do rebaixamento mesmo, e vai terminar realmente o campeonato para eles na partida contra o time do Bahia. O detalhe é que nesse campeonato está acontecendo de tudo, pessoal. Está tendo virada, time que a gente achava que ia ganhar, aconteceu com o Santos, né? Nós achávamos que o Santos ganharia outras partidas jogando dentro da Vila Belmiro, e o Santos só nos decepcionou. Outra partida importante vai ser o Vasco contra o Internacional, que está próximo do time do Santos e próximo também do time do Vitória. Se o Vasco ganhar, porque o Vasco vem numa sequência danada aí de derrotas dentro dessa competição, o Internacional vai ficar em maus lençóis, né? E vai descer cada vez mais. E o Santos ganhando se aproxima do time do Internacional, porque essa é a intenção. Porque o Santos tem o Internacional para poder abaixar no lugar do Santos, e o time do Vitória realmente quer ganhar para poder subir dentro da competição e sair da zona do rebaixamento. O Vitória vai pegar uma parada dificílima contra o time do Mirassol na próxima rodada. Então o Santos vencendo o Sport, o Mirassol de repente empatando, o Santos de uma certa forma passa na frente do time do Vitória. E nessa situação, o Santos vencendo essa partida contra o Sport e a próxima contra o time do Juventude, o Santos tem que empatar a última partida contra o time
do Cruzeiro, e aí eu acho que o Santos está fora da zona do rebaixamento, o Santos ainda permanece na primeira divisão. Olha as contas que o torcedor santista tem que fazer para que nada de mal aconteça com o time do Santos, pessoal. É muito sufoco para pouco dinheiro, se a gente podemos dizer, né? Porque o Santos gastou dinheiro pra caramba com essa equipe e não se está se convertendo em resultados. A verdade é totalmente ao contrário, né, pessoal? O Santos gasta pra caramba, assim como o Internacional, que jogou contra o time do Santos, gastou pra caramba, comprando aí jogadores que são artilheiros por as equipes onde passou, mas que dentro do Inter também, a exemplo do que acontece com o Santos, não está dando resultado. Essa foi a partida de hoje, espero que você gostou desse conteúdo. A gente continua sofrendo ainda, né? Essa que é a verdade, mas até quando existir um respiro, o Santos vive. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é muito, mas muito importante, pessoal. Principalmente aí, faça seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim. Tchau para você, até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal.